Bom, e agora eu vou fechando com vocês aqui a última passada durante o dia no elevado da Perimetral. E no decorrer dela, vocês vão perceber aí que eu vou botar a história do táxi no Rio de Janeiro. É a última passada pelo elevado da Perimetral. Vai apreciando a vista. Mundo Corporativo, com Max Geringer. A palavra táxi tem uma bela história. É a história de um pequeno instrumento que acabou se transformando em sinônimo do veículo em que esse instrumento está instalado. Tudo começou na antiga Roma, há uns 2000 anos. A palavra taxare significava cobrar. E logo, tudo o que era cobrado do povo acabou sendo chamado de taxa, como nós fazemos até hoje. Taxa de água, taxa de luz, taxa de esgoto. Aí, nós damos um grande salto na história e chegamos a Paris, em 1905, quando os primeiros carros ainda disputavam espaços nas ruas com carroças puxadas por cavalos. E, como já existiam carroças de aluguel, não demorou muito para alguém pensar também no carro de aluguel. E foi um sucesso. Como naquela época só os muito ricos podiam ter um carro, os não muito ricos ficavam felizes da vida quando podiam colocar a família inteira dentro de um carro de aluguel. Muitas vezes, só para dar uma volta no quarteirão. Mas logo surgiu um problema. Os motoristas cobravam de acordo com a cara do cliente e não pela distância percorrida. E aí, o povo passou a comentar que os donos de carros de aluguel eram aproveitadores. A situação se resolveu com a invenção do taxímetro, ou, em francês, taxémetre, uma palavrinha que significa medidor de taxa. Era um aparelhinho simples, mas inteligente, que media o número de voltas que o eixo do carro dava. Como nem todos os motoristas adotaram a ideia, o povo passou a diferenciar os carros que tinham o taxímetro, chamando-os apenas de táxi. E a ideia não demorou para chegar ao Brasil. O primeiro táxi brasileiro começou a rodar no Rio de Janeiro em 1908. E seu condutor era um carioca, Felisberto Caldeira, que tinha um belo currículo, porque havia sido o cocheiro oficial do presidente da República, Campos Salles. Mas Felisberto Caldeira ainda não era chamado de taxista. Como ele e os seus primeiros concorrentes deixavam seus carros de aluguel estacionados em praças públicas do Rio, o povo começou a chamá-los de chofer de praça. Por que chofer? Porque os primeiros automóveis precisavam de 2 pessoas para dar a partida. Um que girava a manivela para o carro esquentar, e era chamado de chofer, uma palavrinha francesa que significa esquentador. O verdadeiro motorista que dirigia o carro era o conducteur, como se dizia em francês, ou condutor em português. Mas a palavra condutor já vinha sendo usada há muitos anos no Rio. Era o nome do cidadão que dirigia os bondes públicos. Para não ser comparado a um mero condutor de bonde, o motorista do carro de aluguel preferiu ser chamado de chofer, mesmo depois que os carros não precisavam mais ser esquentados para poder funcionar. Mas acontece que existiam também o chofer de ônibus e o chofer de caminhão. E motorista era um nome que passou a ser dado a qualquer pessoa que sabia dirigir um carro. Assim, no fim da década de 1960, o motorista de táxi ganhou definitivamente o nome que conserva até hoje e que não o confunde com nenhum outro tipo de motorista: taxista. O interessante é que a palavra taxa, que no mundo inteiro é pronunciada tax, taxa ou táxi, ganhou no Brasil esse som de chá. Se a palavra táxi também tivesse sido abrasileirada, hoje em dia teríamos taxistas dirigindo táxis. Mas ainda bem que isso não aconteceu, porque taxista é muito mais elegante. Max Geringer para ser. Olá, amigos do Volante e do Esporte. Eu sou Evaldo José, locutor esportivo da CBN, e você já ouviu aqui muitos gols do Romário, do Pet, do César Ramírez e do Alex Alves. Mas o gol do taxista, esse você não tinha ouvido ainda. Se liga aí.
O taxista está pronto, concentrado no centro do Rio. Olha para um lado, olha para outro e atenção, chegou o passageiro. Ajeita o cinto, confere o espelho, liga o taxímetro. Foi dada a partida, começa mais uma corrida. Ele avança pela Presidente Vargas em direção à Zona Sul. Cruza Rio Branco, passa pela Candelária. Tenta alcançar a perimetral, mas para na 1º de março. Sinal vermelho para ele, mas caminho aberto para uma tabelinha rápida com o passageiro. O tempo não para, apita o guarda. Ele acelera fundo novamente, passa de primeira para segunda, esticando até o aterro. Mais um dia bonito no Rio. Cabeça erguida ele segue, ultrapassa mais uma pela esquerda. Que visão do Pão de Açúcar. Agora falta pouco, segue pelo túnel do Pasmado. Rio Sul vai ficando, coração pulsa mais forte. Ele entra aceso no túnel novo. É perigo, atenção total. Epa! Pintou o engarrafamento. Ele aumenta o rádio. Genilson Araújo do helicóptero CBN mostra o caminho. Um drible espetacular no congestionamento. Avança pela Princesa Isabel. É agora, tá na cara do gol. Olha o mar, é Copacabana. Que lindo! Do taxista, craque do volante, o gol da prudência, o gol da categoria de quem sabe conduzir. Um desenho perfeito, calculado. Valeu, taxista, essa galera merece. Futebol na CBN, a emoção na dose certa. Fique ligado. É isso aí. Quem viu, viu. Quem não viu, já era. Já era.